A presente aula é dada no âmbito do programa à distância, motivado pelas alterações causadas pela pandemia Covid-19 e na impossibilidade de fazer aulas presenciais. A aula de hoje é sobretudo relacionada com o joelho e a osteoartrose. A osteoartrose do joelho é aquela patologia neste momento mais frequente e que mais penaliza os nossos doentes em medicina geral e familiar e mesmo até a nível hospitalar. E portanto nós vamos abordar do ponto de vista da medicina geral e familiar, revendo ciências básicas, depois falando sobre a estratégia diagnóstica e a terapêutica, nomeadamente aquelas que podem ser feitas nos cuidados primários. Para isto poder funcionar, nós podemos ter de consultar alguma bibliografia. A bibliografia é essa que é complementar àquela que diz respeito ao curso básico que agora estamos aqui a fazer na faculdade, mas que, para quem quiser aprofundar estes assuntos e ter uma visão mais diferenciada, e que é possível tratar no pouco tempo que nós vamos aqui discutir estes assuntos, e pode ser consultada e é extremamente útil. Vejamos esta literatura que está aqui à vossa esquerda. Alguns tratados são mais antigos, outros são mais recentes, mas todos abordam de uma forma equivalente a problemática da osteoartrose no joelho. Vamos então começar por falar dessa problemática e das questões que aqui nos colocam. Primeiro, a definição, que é uma osteoartrose, é uma artropatia que é caracterizada pela destruição da cartilagem articular e alteração reativa das epífises ósseas adjacentes. É uma definição clássica, mas que nos mostra claramente que envolve todas as estruturas de uma articulação, sem exceção. E afeta de forma igual, embora em tempos diferentes. Como veem aqui neste diapositivo da Associação Francesa de Artroscopia, já com 2 décadas, o que é que mostram é perfeitamente uma degradação da cartilagem, consequência da patologia de toda a articulação, estreitamento da interlinha, alterações da própria interlinha, alterações essas que começam muito cedo, como veem aqui à direita, por exemplo, nesta imagem de ressonância magnética, em que se visualiza muito bem a cartilagem e este tipo é sinal a nível da cartilagem, e, portanto, já temos aqui uma situação artrósica sem que possa ter existido ainda uma sintomatologia marcada. No momento, a forma mais comum da artropatia. É uma artropatia típica das articulações sinoviais, que se enquadra por padrões clínicos e patogénicos comuns. Um desses padrões clínicos e patogénicos comuns é a negatividade das proteínas de reação inflamatória. Isto é, a nível sistémico, as proteínas de reação inflamatória, como por exemplo a VS, como por exemplo a PCR, são perfeitamente negativas e, portanto, é uma situação que se desenrola no interior da articulação e não sistemicamente.
tem uma evolução que é crónica, é inexorável e que pode acarretar algumas lesões estruturais graves, deformidades articulares graves e muitas vezes incapacidade articular e de incapacidade de marcha. É típica de uma determinada faixa etária, principalmente a partir da 7ª década de vida, quer nos homens, quer nas mulheres, e isto é importante. É também mais afetada às articulações das mãos, como podem aqui ver, mas logo a seguir o joelho e a anca são as articulações mais afetadas. A grande importância do joelho é que é a articulação central do membro inferior e principalmente porque é nela que se vai sustentar grande parte da capacidade da marcha juntamente com a anca. Enquanto que a articulação das mãos e das articulações interfalênicas proximais a nível das mãos, nessa situação já muitas vezes pode cursar até com deformidade, mas com pequena incapacidade funcional. Existe também um pormenor extremamente importante que é a diferença entre a articulação radiograficamente e os sintomas. Isto é, há uma maior prevalência de alterações radiográficas do que de alterações sintomáticas. E, portanto, muitas pessoas já têm alterações radiográficas sugestivas de artrose, pode vir um diagnóstico do radiologista a informar que vê já alterações de artrose, sem que a pessoa tenha tido qualquer rebate ou qualquer alteração da sua vida ou da sua qualidade de vida. Esta dissociação é maior a nível da mão, mas também tem o seu significado a nível do joelho. Já não é tão grande a nível da anca. Quando nós temos alterações radiográficas da anca, normalmente temos sintomatologia de artrose, mas já no joelho não é verdade. E isto é extremamente importante para quem julga e, nomeadamente, para quem avalia incapacidades. Quantas vezes vêem-se as radiografias, não se vê o doente e o doente anda muitíssimo bem e a radiografia está muito mal e tem alterações degenerativas. E nessa situação é preciso ter alguma atenção à clínica, porque essa clínica é fundamental. A artrose é classificada em primária e secundária. Primária quando nós não conhecemos as causas principais e, portanto, digamos que não sabemos porque é que ela apareceu, a não ser alterações do envelhecimento. Secundária, quando ela é secundária, pequenas alterações, fraturas, depósitos de pirofosfatos, depósitos de uratos e outras alterações em que a articulação sofre uma agressão e depois reage e tem as suas alterações degenerativas secundárias a essa agressão. Dentro da artrose primária, nós temos dois padrões extremamente importantes. Uma que é chamada a osteoartrose precoce, significa que há um processo inflamatório intra-articular muito acentuado, muito marcado e que leva a uma destruição muito rápida dos elementos da articulação, nomeadamente a cartilagem e depois a reação das estruturas ósseas. E há a tardia, em que as alterações são progressivas, lentas e que correspondem ao envelhecimento natural do organismo e da cartilagem. Secundariamente, pode ser devida a fraturas, por exemplo, a displasias, mas também pode ser devida a doenças como a gota, como a hemocromatose, por exemplo, que vão dar origem a alterações das estruturas e da resistência da cartilagem ou da membrana sinovial. Há uma série de fatores que estão a ser identificados e que são identificados como associados à osteoartrose. Logo de início, fatores genéticos. Não fatores que possam estar ligados a um cromossoma, a uma transmissão cromossómica, mas todos nós sabemos que há
doentes e famílias que têm mais propensão e têm mais pessoas com história familiar de artrose do que outras famílias. E isto é um dado importante. Não se sabe muito mais do que isto e, portanto, nós apenas podemos pesquisar se existem no doente antecedentes relativos a isso, nomeadamente os pais, os avós ou outros colaterais na linha ascendente. Depois, é evidente, o excesso de peso. Claramente, fatores hormonais, traumatismo, fatores laborais, como, por exemplo, fenómenos repetitivos ou até de grande carga. Isso vê-se, por exemplo, em meios, por exemplo, rurais ou essencialmente rurais, de pessoas que começam a trabalhar a nível do campo, por exemplo, a carregar sacos com grandes pesos e que depois, muito mais tarde nós são 30 ou 35 anos, mas muitas das vezes começam com 14, 15 ou 16 anos ou menos e, portanto, chegam à volta dos 50 anos e já têm uma destruição articular e essa pessoa identifica mesmo perfeitamente, Sr. Doutor, foram muitos carregos à cabeça e isto é um dado extremamente importante, embora muitas vezes não valorizado. Vamos agora lembrar um pouquinho da cartilagem e alguns princípios já dados nas disciplinas básicas, nomeadamente na fisiologia e na histologia. Primeiro é um tecido conjuntivo que não tem vasos, a vascular, a neural, a linfático e não tem terminações nervosas. O que é que significa? Significa que a sua nutrição depende de outrem e depende de um fenómeno que é de imbibição. Significa que não produz dor. Afetado, a dor não é da cartilagem e, portanto, quando o doente refere a alguma dor, essa estrutura dolorosa será como se uma testa de ferro da patologia da cartilagem e é necessário investigar muito bem essa queixa. E do ponto de vista da sua reação, como está isolado do resto do organismo e apenas contacta com este nível da membrana sinovial, digamos que está extremamente isolado e todas as alterações que sofre são percebidas tardiamente, mas todos os estímulos que se lhe é dado também são percebidos tardiamente. A nível da cartilagem, uma das principais estruturas é a parte celular. Embora não tenha muitas células, é óbvio que é fundamental a sua estrutura, que é o condrócito. O condrócito que neste tecido, por ser um tecido que vive em grande parte em anaerobiose, e é um tecido que tem uma estrutura muito rica, como aqui vem à direita, mas ao mesmo tempo é um tecido que é único. Porquê? Porque, enquanto que a maior parte dos tecidos tem vários tipos e várias linhas celulares, por exemplo, a nível do osso tem os osteoblastos que produzem osso que depois se transformam em osteócitos e os osteoclastos que reabsorvem. Aqui, esta célula, o condrócito, tanto produz o colagênio como pode produzir a colagenase. E se repararem muitíssimo bem, são células extremamente ricas em retículo endoplasmático rugoso, em aparelho de Golgi e em mitocôndrias. Estão muito mais na camada profunda do que na camada superficial, mas atuam consoante os estímulos. Já em 1926, um histologista alemão, Benignoff, identificou uma aura à volta destes condrócitos que tanto podia ser basófilo como eosinófila. Isto é, este condrócito tinha à sua volta enzimas ou proteínas e estruturas cujo pH variava
e que mostravam o estado metabólico dessa célula. E por isso ele chamou a este conjunto o condrómio. E este conjunto que foi identificado como condrócito da cápsula matriz adjacente, mas também é onde estão também os nutrientes e é onde estão os produtos lançados pelo próprio condrócito, ou enzimas, ou os próprios precursores do colagênio. E, sem sombra de dúvida, que o condrócito e a cartilagem vai reagir. E o condrócito reage a quê? Estímulos físicos, à carga, à deformação, à quantidade e qualidade do líquido sinovial, à pressão hidrostática a nível desse líquido e à mudança do pH intracelular e intratecidular, que varia consoante a informação que vem a nível do líquido sinovial. O que vai acontecer é que o condrócito e a cartilagem, quando em compressão estática e permanente, deixa de sintetizar colagênio, agracanos e proteoglicanos, que são os constituintes da cartilagem, e pode, inclusive, conduzir à apoptose dos seus condrócitos, inclusive à sua produção de metaloproteinases, por exemplo, e colagenases. Já uma compressão dinâmica dada pelo movimento de compressão articular e libertação articular, compressão e libertação, que é aquilo que tem um movimento, estimula a síntese de macromoléculas da matriz extracelular. Outras compressões, nomeadamente as forças de corte, muitas vezes alguns traumatismos ou determinados exercícios que são feitos, podem estimular também a síntese de colagênio. Isto é, na prática, havendo uma compressão e um estímulo positivo, mas com repouso, a cartilagem produz colagênio. Se houver uma ausência de estímulo e se principalmente houver uma compressão estática durante bastante tempo, o que nós vamos ter é a inibição da síntese de colagênio e, pelo contrário, a produção de metaloproteinase e colagenase. E esta forma pode ser verificada se estudados marcadores específicos da membrana celular, onde nós vamos ver a chamada expressão genética. Vejamos aqui um exemplo. Por exemplo, uma cartilagem que aparentemente está normal, mas que está corada para o CD56, que é um marcador típico dos macrófagos. Esse marcador indica-nos que esta cartilagem está a produzir metaloproteinases, colagenases e outras citocinas inflamatórias. Mas esta é uma cartilagem que foi biopsiada num doente que só tinha dor e que não se conseguia entender a dor. E, portanto, obviamente, a cartilagem está a reagir de uma forma inadequada a determinados estímulos. E a passagem de um condrócito a praticamente uma estrutura que destrua é um passo muito simples. Aliás, isso foi depois mais tarde marcado por Arthur, por exemplo, em 2002, já há bastante tempo, em que mostrou perfeitamente a capacidade de síntese de polipeptídeos, de mediadores inflamatórios, de citocinas pró-inflamatórias, de todo um conjunto de marcadores que tanto podem ser feitos pelo condrócito, uma célula muito maior do que com o macrófago, e que ele desenhou esquematicamente dando a mão. E isso é importante para quê? Para perceber a clínica e para nós percebermos que, em sofrimento a nível da cartilagem, o condrócito vai promover a sua destruição. E deixa de reagir promovendo a sua função normal, promovendo a síntese de colagênio, e passa a destruir e a produzir colagenases. E é esta situação única que faz com que a cartilagem seja uma estrutura ainda de difícil interpretação e de difícil tratamento. E já em 1743,
Hunter reconhecia que, uma vez usada a cartilagem, não havia regeneração capaz. Embora essa situação possa ser interpretada de outra forma, mas a observação de Hunter ainda é perfeitamente atual, porque é muito difícil, depois de haver uma lesão da cartilagem, de reverter muitas das vezes essa lesão. E isso é fundamental porque logo a seguir a esta agressão nós podemos começar a caminhar para a osteoartrose e para as alterações a nível da cartilagem. Não quer dizer que a cartilagem e a estrutura cartilagina não tentem regenerar-se, não tentem resolver a sua situação. Essa própria estrutura, pois, promove a inflamação e tenta promover a sua regeneração, entre aspas. Só que o que vai promover é uma fibrocartilagem. E uma fibrocartilagem não tem as qualidades que tem a cartilagem normal. Biomecanicamente é muito mais elástica e muito menos resistente. E aqui podem ver nesta pequenina ilustração a grande verdade aonde o osso, os condrócitos e a membrana sinovial interagem e tanto interagem quer no sentido da produção de cartilagem, quer no sentido da destruição. O vosso diapositivo à esquerda é perfeitamente demonstrativo no sentido da destruição, em que a cartilagem vai sendo destruída progressivamente, vai fissurando cada vez mais e as estruturas dos condrócitos entram também num círculo fechado com a produção significativa de metaloproteinases e de outras enzimas. Então, a cartilagem, além das agressões a que é alvo, a cartilagem reage de várias maneiras. Uma é um processo que é o processo de envelhecimento, que é um processo progressivo desde o nosso nascimento. E outro fundamental é o exercício. Quando envelhecemos, há uma manutenção do colagênio, do principal constituinte da cartilagem, mantém-se estável em quantidade e qualidade, já a sua estrutura, e nomeadamente os agreganos e as outras estruturas já começam a alterar-se e isso faz com que as fibras deixem de resistir e de ter uma capacidade de resistência tão boa quanto na juventude. E aquilo que aqui vemos, e podem ver, a cartilagem pode-se manter, mas toda esta estrutura, nomeadamente os proteoglicanos, desaparece, torna-se rarefeita e isso faz com que a cartilagem deixe de ter resistência e deixe de ter alguma elasticidade e, portanto, esse envelhecimento vai conduzir a alterações de fissuração e outras alterações a nível da própria cartilagem de resistência à carga e aos estímulos inóxios. E o que vai acontecer é que, depois do ponto de vista biomecânico, vai notar-se uma diferença consoante o tipo de cartilagem e, sobretudo, de proteoglicanos. Aumentando os proteoglicanos, a cartilagem passa a fibrilar e, portanto, mostrando perfeitamente que é uma cartilagem de má qualidade. Enquanto que, quando há uma boa relação entre o colagênio e os proteoglicanos, é fundamental porque essa relação melhora a qualidade da cartilagem. Temos uma noção de que o exercício é essencial, temos a noção que é preciso andar e fazer exercício, é realmente verdade, pois quando nós estamos imobilizados, quando nós ficamos sentados numa cadeira, quando temos um gesso, quando nós perdemos alguma capacidade de andar, o que vai acontecer é que diminui a síntese de glicosaminoglicanos. E essa diminuição da síntese de glicosaminoglicanos, como vocês viram, vai fragilizar a estrutura da cartilagem. E a imobilização não é
boa para a saúde ou a vida da própria cartilagem. Essa situação implica que haja uma reversibilidade até um determinado ponto e daí muitas das vezes vocês terem e entenderem porque é que se tiram gessos e se retiram imobilizações logo que seja possível e haja estabilidade intrínseca, por exemplo, numa fratura, exatamente para possibilitar a mobilidade da cartilagem e a sua síntese ou o seu regresso ao normal. Mas não podemos passar da imobilização para a corrida, porque se pusermos a mobilização para o excesso de estímulos na nossa cartilagem, vamos ter um efeito deletério e pernicioso. Já o exercício, que nos parece muito bom e que é extremamente importante para a nossa vida, também tem efeitos. Porque se um exercício moderado, e vamos dar um exemplo até 4 km por dia, há um aumento da concentração de glicose aminoglicanos e há proteoglicanos em quantidade boa, já o excesso de exercício, o excesso de carga, vai levar a uma redução da espessura da cartilagem, uma redução de glicose aminoglicanos e, portanto, tal como se mostrou ali, portanto, vamos ter alterações da relação entre o colagênio e os glicosaminoglicanos e a cartilagem passou a estar mais elástica e deixou de ser tão consistente e tão resistente. E, portanto, vejamos que aqui há um exagero extremamente grande da reação da própria cartilagem ao excesso de exercício. E, portanto, é uma noção extremamente importante que os extremos tocam e quer uma carga excessiva, quer uma carga insuficiente, apresentam resultados praticamente semelhantes com destruição da cartilagem. Entendendo esta situação, apenas algumas palavras sobre a osteoartrose e principalmente sobre a sua patogenia, e vejamos aqui, por exemplo, o vosso lado esquerdo, um exemplar histológico de cartilagem já destruída e fibrilada, apenas com as lacunas ósseas e a estrutura óssea, ou à vossa direita, um exemplar de cartilagem perfeitamente normal com os condrócitos e com a sua camada de deslizamento. À medida que se vai envelhecendo, a capacidade de reparação da cartilagem diminui, começam a aparecer pequeninas fissuras e pequenas fissuras e inclusive pequenas alterações. Estas fendas chamam-se, como estou aqui a apresentar, chamadas fendas do transe, e obviamente que estas estruturas são devidas à grande falta de capacidade e de resistência da cartilagem às noxas e aos estímulos, ao mesmo tempo que vai tentando fazer uma reparação que é essa que depois é insuficiente. Podemos ter tudo relacionado para a artrose, por exemplo, a idade, fatores sistémicos, fatores genéticos, mas muitas das vezes esta situação é que depende da mudança e da passagem dos fatores locais para a artrose severa. E esta aqui é uma mudança que ainda não é muito bem definida e entendida. Mas há uma coisa que é perfeitamente já entendido, é que na osteoartrose há uma ruptura do equilíbrio entre a parte anabólica e a construção da cartilagem e dos seus componentes e a parte catabólica, que é a renovação dos seus componentes. E quando uma dessas partes está penalizada, ou por excesso de carga, ou porque há uma fragilização da própria constituição da cartilagem, nós vamos caminhar inexoravelmente para uma artrose com depois o seu cotejo de
queixas e alterações a nível local, de nível ósseo, da estrutura sinovial e da própria formação de osteófitos. E, portanto, é mais do que óbvio que quando se altera esta composição da matriz cartilagínea, é evidente que ela deixa de ter capacidade de funcionar, deixa de ter capacidade de reagir aos mesmos estímulos e passa a degradar-se e a tentar reconstruir. E a reconstrução, muitas das vezes, passa pela estrutura óssea adjacente, que se vai remodelando, é o tal reforço sob controle ou a presença de osteófitos. Daí que, a nível radiológico, possamos ver e entender que numa articulação normal temos a estrutura óssea, a estrutura cartilagínea e a cápsula sinovial e o líquido interarticular. Depois nós vamos começando a ver que há uma destruição da cartilagem, um aumento da superfície óssea com os osteófitos, uma diminuição da interlinha e muitas vezes fenómenos paralelos como uma reabsorção óssea traduzida por estes quistos esponjosos a nível, principalmente das epífises, chamados giodes. No joelho, os sítios mais comuns são o compartimento medial, responde por 75% dos casos, seguido do compartimento patelofemoral. Normalmente está associado o compartimento medial e o patelofemoral, é muito pouco frequente a artrose patelofemoral isolada, tal como é pouco frequente a artrose femorotibial lateral. Vejamos aqui um exemplo tirado numa cirurgia. Aqui à vossa esquerda vemos o exemplo dos giodes. E vejam aqui à vossa direita, por exemplo, o osteófito, neste caso um osteófito da chanfradura, já iremos falar sobre ele, e um estreitamento da interlinha que vocês aqui veem e a formação de osteófitos. Clinicamente, o doente queixa-se de uma dor que é de tipo mecânico, acompanhada de uma pequena rigidez do início da mobilização da articulação. Às vezes essa rigidez pode ser uma sensação de congelamento e de alguma dificuldade de mobilização de todas as articulações, e depois muitas das vezes tem algumas tumefações ósseas ou às vezes deformidades ósseas. É muito importante, dentro da clínica, perceber o componente de dor, porque se a cartilagem não tem terminais nervosos livres, não vai doer. E o que vai doer são estruturas adjacentes e que atuam como se fossem testes de ferro. E é nessas estruturas e na pesquisa da dor dessas estruturas que nós devemos claramente pensar até que ponto é que nós estamos perante uma situação de uma artrose ou de um componente artrósico, ou porque temos, por exemplo, um derrame, ou porque temos uma dor a nível muscular, muitas das vezes e muito frequentemente é a nível dos tendões da pata de ganso ou mesmo a nível do tendão rotuliano, às vezes até a nível do periósseo, e são estas queixas as essenciais e são dores que podem funcionar como testas de ferro e que é fundamental nós identificarmos de uma maneira bem adequada. Depois, podemos ter deformidades como aquelas que nós vemos aqui à direita, já numa artrose muito avançada, são deformidades já angulares que não se querem, mas que ainda se vão vendo. Podemos ter um derrame intraarticular, já se falou noutras aulas, e podemos ter uma crepitação, que é uma crepitação tipicamente óssea. Outro exemplo, neste caso, um joelho em X, com deformidades extremamente graves e perda de substância.
Vejamos aqui outra radiografia e outra vista de frente. Para diagnosticar, basta uma radiografia, normalmente uma incidência anteroposterior de carga, uma incidência de perfil estrito, uma incidência axial das rótulas a 30 graus de flexão. No caso de não haver grandes deformidades, é importante fazer uma outra incidência, chamada incidência de Schuss, que é uma incidência que visa estudar melhor os côndilos posteriores e, sobretudo, o joelho mais em carga, e depois uma radiografia de todo o membro inferior em carga, o pangonograma, ou às vezes a chanfradura intercondiliana para o despiste de pequenos osteófitos intercondilianos, como por exemplo aqui vem neste diapositivo que acabou de entrar à vossa direita, em que vemos aqui, como estão a perceber pela minha seta, o contorno da chanfradura e estão a ver aqui a zona do osteófito. E este osteófito vai ter uma importância extremamente grande na evolução e prognóstico da artrose. Aqui temos outra avaliação, em que realmente vemos aqui uma diminuição da interlinha medial comparada com a interlinha lateral e um reforço subcondral. Esta é a incidência de Schuss. O que é que significa a incidência de Schuss? A incidência de Schuss significa uma incidência em que se coloca em stress os joelhos, o doente fica em pé e com uma flexão de 30 graus e a ampola faz uma direção para a interlinha craniocaudal de cerca de 45 graus e, portanto, nós tentamos ver melhor a interlinha e os seus côndilos e muitas das vezes, onde há uma interlinha, o Schuss pode perfeitamente mostrar que essa perda é muitíssimo mais acentuada e mais grave do que parecia na radiografia simples. Tal como eu disse, pode haver uma diferença marcada entre a radiologia e o que nós vemos e a clínica, e muitas das vezes, reparem que toda esta evolução vem aqui à esquerda ou à direita e podemos, por vezes, não ter toda a sintomatologia clínica e, sobretudo, perturbação funcional do doente, e isto é extremamente importante, sobretudo quando tomamos uma decisão terapêutica. Claro que depois chegamos a esta situação e, obviamente, que não há dúvida absolutamente nenhuma. Aqui temos uma destruição óssea e articular e aqui há que tomar outras medidas completamente diferentes. Além das radiografias, o que é que nós temos de pensar? Temos de pensar que a osteoartrose afeta articulações sinoviais e não tem alterações dos marcadores da resposta inflamatória. Se nós vimos esses marcadores alterados, a causa é outra que não a artrose. E depois, face a um conjunto de alterações e à junção entre as alterações clínicas e as alterações radiográficas, que se vai tomar uma decisão relativamente à artrose e relativamente à sua estratégia e ao seu tratamento. É completamente diferente um doente que tem uma dor constante, tem uma rigidez constante, tem derrame, por exemplo, e tem ao mesmo tempo radiografias normais, mas tem alterações dos marcadores e, portanto, nós temos de despistar completamente a possibilidade de estarmos aqui perante uma outra situação inflamatória que não de artrose, por exemplo, daquele que tem praticamente, muitas das vezes tem alguma dor ligeira, por exemplo, e pode ter alterações clínicas e alterações radiográficas, e o que nós vamos depois decidir é esta clínica e o que é que a clínica afeta o nosso doente. A
Em ortopedia é usual classificarmos. As principais classificações utilizadas são a da Kellgren e Lawrence e a de Albeck. A mais frequente é a de Albeck e quase todas elas visam ver qual o estado da interlinha articular, o grau de redução da interlinha articular. A de Albeck é muito mais precisa porque é mensurável, nomeadamente, a partir do grau 13, que nos permite ter uma outra noção que a de Kellgren e Lawrence, que pura e simplesmente falam mais em osteófitos e diminuição da interlinha, mas não a classificam, enquanto que, por exemplo, a de Albeck vai classificar se tem defeito ósseo, se não tem, se a redução da interlinha é até 50% relativamente ao compartimento oposto ou é mais 50%. Mas mais que fazer uma classificação é perceber a história natural desta patologia. E para isso os trabalhos de Henri de Jourre, desaparecido em 1998, mas que nos deixou um legado extraordinário na compreensão da história natural desta patologia. Henri de Jourre apresentou 4 estadios ou estádios em relação à artrose e esses estádios são uma evolução sucessiva e sequencial até à destruição articular. Vejamos. No primeiro estádio, pois vocês podem ver como à esquerda uma artroscopia em que mostra perfeitamente a presença de alguns fragmentos de cartilagem, mas que praticamente na radiografia da direita não tem grandes alterações, pode-se avinhar alguma coisa, mas nada, e normalmente existe mais apenas a cartilagem, o sofrimento da cartilagem, não há repercussão óssea, poderá haver um ou outro episódio de alguma sensação de dor, alguma sensação de algum desconforto muscular, às vezes uma tendinite da pata de ganso, mas não tem muito mais a não ser do que isso. Nesta situação, os doentes melhoram com uma medicação, provavelmente têm alguma capacidade ainda de resolver a sua situação e eles vão se manter estáveis quase uma década. E, portanto, muitas vezes também Henri de Jourre chamava a isto uma pré-artrose, porque era muito difícil, com os meios habituais, nomeadamente os meios radiográficos, nós estudarmos e detectarmos esta situação. Contudo, no segundo estadio, já há um desgaste osso subcondral, já pode haver uma diminuição da interlinha, já há um estreitamento que pode ir até 50%, às vezes é no prato central, e aqui Henri de Jourre entra com um outro componente que é o estado do ligamento cruzado anterior. Este estado do ligamento cruzado anterior é essencial na biomecânica. Não é aqui o momento de discutirmos a biomecânica, mas de dizer que é fundamental no movimento de flexão e extensão, o chamado mecanismo de rolagem e deslizamento da cartilagem. E vejam aqui perfeitamente uma radiografia que eu já vos mostrei, em que nós temos aqui já uma presença de osteófitos aqui a nível da chanfadura. E este osteófito, como aqui vocês veem, prosaicamente chamado osteófito Maria Antonieta, é um osteófito que pode vir a guilhotinar ou a pôr em causa a integridade do ligamento cruzado anterior. E esta fase, que pode também durar mais de uma década, portanto, já tem alguma sintomatologia e já tem principalmente alguma tradução radiográfica. Claro que quando chegamos a este estadio, e aqui vêm 2 artroscopias muito mais sugestivas, e vejam que aqui este osteófito parece uma lâmina sobre o ligamento cruzado anterior, que eu aponto aqui com a seta. Já temos desgaste, e podemos ter algum desgaste, já temos alterações da interlinha bastante marcadas, já não é importante fazermos o chuço, porque essas alterações já se vêem nas radiografias normais, mas aqui ainda é importante ter a noção de como está o ligamento cruzado anterior. Provavelmente a introdução e a divulgação da ressonância magnética permite-nos ter uma noção muito mais clara,
Porque se o ligamento cruzado anterior estiver lá presente, a biomecânica, apesar de tudo, não está alterada. E o joelho pode continuar a funcionar normalmente. E enquanto estiver a funcionar normalmente, este joelho não vai ser mais destruído do que aquilo que está, ou seguirá uma destruição progressiva e lenta. O que não acontece se o ligamento cruzado anterior romper. E o ligamento cruzado anterior pode vir a romper, como aqui se mostra, com este osteófito, que é uma autêntica guilhotina, e percebem porque é que é também chamado prosaicamente osteófito Maria Antonieta. Se este osteófito aqui se mantiver, depois, 2 ou 3 anos depois, haverá uma ruptura do ligamento cruzado anterior e nessa altura está alterada toda a biomecânica. E alterada toda a biomecânica, está destruído o joelho, é inexorável a sua marcha até à sua destruição e à sua artrose franca, com deformidades ou artrose com desgaste de ambos os componentes e incapacidade de marcha e incapacidade de funcionar. Passado esta revista breve sobre a fisiopatologia e, sobretudo, alguns aspectos importantes da cartilagem, vamos ver como é que nós nos posicionamos para tratar a gonadartrose. Eu trago aqui a pirâmide que está no diapositivo para perceberem que a gonadartrose é muito enviada para os ortopedistas e a ortopedia é muito solicitada para diversas situações relacionadas com a gonadartrose. Mas se repararem, esta pirâmide está aqui no topo. Antes disto, há educação do doente, correção de fatores biomecânicos, medicação com analgésicos, exercício físico, anti-inflamatório, sistémico e oral, mesmo alguns corticoides intra-articulares, combinação de anti-inflamatórios com ácido hialurânico, ultimamente com fatores de crescimento, a viscosuplementação com super-PRP, e só mais tarde é que tem o tratamento ortopédico, principalmente o tratamento cirúrgico. E daí a grande importância que eu dou a chamar a atenção a alguns aspectos fisiopatológicos e agora mostrar e tentar demonstrar que a maior parte do sucesso desta terapêutica não precisa de ir à ortopedia, porque a ortopedia é mais uma solução de recurso e não uma primeira solução ou uma segunda linha. O que é que nós pretendemos? Primeiro, educar o doente, responsabilizar o doente e os seus familiares. Estes doentes devem ser informados de que a chave do tratamento está neles. A chave do tratamento está na confirmação e na sua persistência, e não nas medicações que lhe possamos dar. É fundamental explicar isto muito bem aos doentes, sem a qual os doentes podem perder algum norte e vão se perder no nível dos tratamentos. Depois temos que chamar os doentes para nós. Como é que o fazemos? Aliviando os sintomas, é das primeiras coisas que é fundamental. O doente vem-nos por causa de um sintoma. É fundamental aliviar esse sintoma para que depois se possam introduzir outras medidas corretivas. Depois, trabalhar e minimizar a limitação funcional. E, por último, dentro daquilo que seja possível, atrasar a progressão para a artrose. E daí, aquele estadiamento demonstrado por Henri de Jour, e daí esta nossa focagem nos estadios que podem ser, se bem percebidos, podem atrasar toda uma evolução. E reparem que é completamente diferente deixar passar um estadio que pode durar entre 8 a 10 anos, passar para 10 anos para o máximo limite, ou encurtá-lo para 8 ou menos, se não foram corrigidos determinados pressupostos que estão verificados e que foram muito bem descritos por Henri de Jour. Normalmente, estes doentes devem ser orientados e
ser feito o diagnóstico a nível da medicina geral e familiar, poderão ser tratados a nível da medicina física e reabilitação na parte sintomática, e ela pode ajudar muito. Devem ser referenciados para a ortopedia nas situações de artrose grave, sintomas muito marcados, limitação funcional, quando falharam a primeira e a segunda linha de tratamento. Que é uma coisa que se deve dizer que não está a acontecer nos dias de hoje, sobretudo aqui em Portugal e nos nossos hospitais, em que estes doentes são referenciados com uma rapidez muitíssimo grande para a ortopedia. A reumatologia aqui tem um papel parecido, mas não utiliza técnicas invasivas e, sobretudo, técnicas cirúrgicas e, normalmente, é parceiro importante para algumas dificuldades diagnósticas, sobretudo quando há alterações articulares, ao mesmo tempo que há alterações dos marcadores de resposta inflamatória, sem que se saiba uma causa direta ou mais comum, ou nas situações de osteoartrose sintomática grave com contraindicação à cirurgia. O que é que nós fazemos para educar o doente? Primeiro, desfazer preconceitos negativos, explicar que é preciso andar, especificar que é preciso andar dentro de alguns limites, explicar de uma forma simples o que é a osteoartrose, responsabilizar o tratamento explicando-o muito bem aos doentes, verificar a sua atividade e os seus exercícios que faz, eventualmente uns auxiliares de marcha e de calçado para ajudar o exercício físico e dieta para evitar o aumento de peso. Uma coisa que está muito divulgada são alguns nutritivos, suplementos a nível, por exemplo, barbatana de tubarão e outros, que vêm sendo sucessivamente divulgados e apresentados, sobretudo a nível dos grandes canais de televisão. Diremos que não faz bem, não faz mal em muitos casos e, portanto, não tem que ser visto e, sobretudo, visto face à lógica do tratamento da cartilagem e não propriamente daquilo que é a ideia, porque estamos a dar um comprimido de barbatana de tubarão, porque também tem colagênio, pois, mas se o colagênio não for devidamente absorvido, não tem grandes vantagens. A terapêutica física é constituída principalmente por medidas autónomas, exercícios autónomos e exercícios de baixo impacto. Às vezes a crenoterapia e a hidroterapia é muito boa porque promovem o alívio sintomático e às vezes os agentes físicos muitas das vezes são extremamente importantes porque estamos a colocar anti-inflamatórios e, sobretudo, quando há algumas crises inflamatórias provocadas pela libertação de citocinas intra-articulares, os doentes melhoram muito e conseguem poder andar com uma melhor qualidade de vida e com menos sintomas. Dentro da fisioterapia, que não me compete apresentar, há uma série de exercícios para fazer o reforço muscular, melhorar a mobilidade articular e otimizar a biomecânica, e não é erro nenhum pedir às vezes ao doente que utilize ortóteses ou alguns auxiliares de marcha para conseguir andar sem tanta dificuldade ou sem causar dor, que é um fator limitativo. Posteriormente vamos discutir alguma da terapêutica. Vamos começar por falar numa terapêutica que os doentes gostam bastante, que é a utilização de anti-inflamatórios tópicos. A utilização de anti-inflamatórios tópicos é importante, varia de anti-inflamatório por anti-inflamatório, varia na sua formulação galénica, na sua penetração a nível da pele, mas tem dois fatores importantes. Primeiro, sobretudo, quando há determinadas alterações, por exemplo, do periósteo ou a nível, por exemplo, de tendinites, os doentes beneficiam muito e depois porque é também extremamente importante pelo efeito de massagem, que já devem ter aprendido
disciplina psíquica na física e a reabilitação, e muitas vezes é fulcral também na melhoria do bem-estar do doente, e nós às vezes com o anti-inflamatório não esteroide tópico conseguimos controlar uma parte da dor, e isso é importante para o doente estar na nossa rota e na rota da sua melhoria. Depois, no caso de não conseguirmos este tratamento só com os anti-inflamatórios locais, podemos utilizar as terapêuticas anti-inflamatórias locais, injetáveis, embora não seja uma opção prioritária, nem uma opção que se deve utilizar sistematicamente. Só que, por vezes, em determinadas situações em que falham todas as terapêuticas, considera-se que pode ser lícito a medicação intra-articular de um corticoide. Claramente não é o joelho a principal articulação, mas às vezes ela é utilizada. E, sobretudo, se houver uma grande agudisização inflamatória da gonadartrose, aquela forma de artrose erosiva, poderá melhorar a sintomatologia. Outra terapêutica local, já o falámos, é a viscosupplementação. A viscosupplementação consiste na colocação de um gel de um variado peso molecular e de uma densidade e uma viscosidade relativa, que atua como se fosse um lubrificante entre as diversas superfícies, ou as duas superfícies articulares, permitindo um deslizamento das mesmas sem grande atrito. E esta situação pode melhorar a sintomatologia, e há quem coloque, digamos, dúvidas de que poderá atuar a nível dos condrócitos, embora também haja alguns autores que ainda acham que isso pode ser um benefício secundário. O grande inconveniente é que é um preço elevado. Em alguns dos casos, nomeadamente os da primeira geração, feitos de pescoço de galinha, poderíamos ter uma situação de alergia e uma pseudoartrite que é uma inflamação gravíssima, porque simula uma artrite aguda, e muitas das vezes os doentes melhoram bastante, sobretudo quando têm uma gonadartrose avançada e às vezes não têm grande capacidade para ser submetidos à cirurgia. A viscosupplementação pode permitir reduzir a dor, e é duvidoso que tenha uma ação de condroproteção, embora haja alguns autores que digam que in vitro há uma possibilidade de ser feita uma ação de condroproteção. Mas está por demonstrar esta possibilidade. Depois temos a grande panóplia de medicamentos que se usam, que são os analgésicos e os anti-inflamatórios. Qualquer uma destas opções vai variando, há conferências de consenso anualmente e periodicamente, umas vezes é preferido o analgésico simples como o padrão de primeira linha, outra vez o anti-inflamatório não esteroide. Há consenso que só depois de não se conseguir efeitos com qualquer um destes medicamentos é que se podem utilizar os analgésicos opiáceos, que podem ser utilizados, embora se tenha que ter em atenção os seus efeitos secundários. E, por último, há alguns medicamentos que são medicamentos que são um pouquinho polémicos e que são considerados modificadores a longo prazo da cartilagem, das quais eu aqui cito dois. As doses são variáveis. No paracetamol podemos ir até 4 gramas por dia, embora seja uma dose um bocadinho, digamos, forte, e não devemos esquecer os problemas hepáticos que estas doses de paracetamol podem causar. Nos anti-inflamatórios vai variando, e os anti-inflamatórios temos de vários tipos e, portanto, é preciso adequar a dose à capacidade do doente e, principalmente,
se tem sinais de derrame intra-articular, se tem empastamento sinovial, e isso é que nos dá uma outra possibilidade teórica e, digamos, e prática de tratamento. Mais tarde, podemos usar os analgésicos opiáceos. Há uma formulação que junta paracetamol com um pequeno opiáceo, em que às vezes se conseguem bons resultados, sobretudo quando são as vias da dor que estão a ser estimuladas. Há muita polémica, vamos andando ano após ano a discutir o que é que se utiliza. Uns anos já são o paracetamol e os analgésicos, outros anos os anti-inflamatórios, e portanto esta é uma história que ainda não está acabada, que vai durar muito tempo, provavelmente bastante mais tempo. Como sabem também, os anti-inflamatórios começam a ter, alguns deles, um valor analgésico e se calhar serem mais analgésicos do que anti-inflamatórios. Portanto, temos aqui uma outra linha de terapêutica e depois é preciso ver os efeitos secundários, hemorragias digestivas, problemas renais, por exemplo, problemas de discrasias sanguíneas, problemas de antiagregatação plaquetária. Tudo isto são dados que devem ser pensados quando se fazem estas medicações em relação aos doentes e, sobretudo, na medicina geral e familiar, isso era essencial ser controlado. E, portanto, a única coisa que nós aqui colocamos é, podemos ter necessidade de testar a melhor medicação, nem sempre nós temos a melhor medicação à primeira. Regra geral, basta uma dose média e uma dose intermédia entre os mínimos e, digamos, os limites. Por exemplo, muitas das vezes pode-se dar 3 comprimidos de um determinado anti-inflamatório, por exemplo, e depois, passado algum tempo, essa dose pode ser passada para 2 comprimidos de manhã e outro à noite, e isso é uma situação que deve ser, digamos, tateada, se é que se pode dizer isto, a nível do próprio doente e da própria estratégia para cada um dos doentes. Uma palavra, a indometacina, já muito pouco divulgada, mas com algumas indicações, porque houve durante muito tempo alguns estudos que mostravam que determinados doentes tratados com indometacina tinham um aumento e uma aceleração da sua artrose e das suas alterações artrósicas. Há outro tipo de medicamentos, que alguns são medicamentos, outros são, digamos, são enzimas inespecíficas que vêm muito anunciadas. Vem aqui o sulfato de glucosamina, que vem dos crustáceos, que é da carapaça dos crustáceos, ou condroitina, e que é um bom tratamento e, pelo menos, foi durante muito tempo utilizado, ainda é utilizado em doses terapêuticas, em que podemos tratar praticamente com uma dose de 1,5 gramas por dia e podemos fazer uma terapêutica até 3 anos ou mais de 3 anos. Há aqui um pormenor extremamente importante, que é na monitorização inicial. Se o doente reage bem no primeiro mês e meio à terapêutica e à utilização da glucosamina e tem um bom resultado funcional, então nós podemos tratá-lo e continuar com essa estratégia. Se o doente não teve grandes melhorias ou não teve um bom resultado funcional, provavelmente não vale a pena insistir muito mais, pode-se fazer 3 meses, 4 meses, mas devemos começar a falar com o doente e a preparar uma outra possibilidade. Outro medicamento que pode ser até polémico é o 5-loxin. O 5-loxin é uma enzima vegetal que tem várias indicações, é uma enzima anti-inflamatória, mas que foi apresentada em alguns trabalhos e é apresentada principalmente
em muitas parafarmácias como um complemento eficaz ao tratamento da artrose. Aqui tem um trabalho, por exemplo, de nível de evidência 1, que é um excelente trabalho e que mostra perfeitamente que é eficaz e seguro no tratamento da osteoartrose. Ora bem, é porque é uma enzima e, sobretudo, na componente inflamatória. Mas é cada vez mais apresentada, há uma pressão a nível da internet e, principalmente, é utilizada em compostos que cada vez mais aparecem de glucosamina, de condroitina, de 5-loxin, e são compostos que podem melhorar e que os doentes podem sentir melhoras e, portanto, devemos estar atentos a essas situações. Aqui está o trabalho para vocês verem, se quiserem consultar, e o tipo de enzima, que é uma enzima vegetal, e, portanto, é uma enzima vegetal anti-inflamatória com propriedades de inibição da 5-lipoxygenase. Portanto, é óbvio que, atuando na via da inflamação, se a alteração inflamatória tiver o seu principal componente e a alteração que nós temos na cartilagem tiver essa componente anti-inflamatória, provavelmente será uma boa opção, principalmente se outras puderem falhar ou não estiverem a ser tão importantes quanto as terapêuticas, digamos, clássicas. Por último, há um conjunto de terapêuticas ainda em estudo, nomeadamente a cosamina e os derivados insaponificados de soja. Este tipo de medicação começa a aparecer nas revisões relacionadas com a artrose. Ainda não há grandes dados científicos, mas tem que ficar aqui o benefício da dúvida, porque elas estão a ser ensaiados, além de que estão em venda, e muitas vezes em venda na internet, e onde os doentes muitas das vezes consultam, sobretudo agora aqueles que têm maior capacidade de pesquisa na internet. Terminar esta fase, vamos falar naquela onde os ortopedistas podem atuar e onde eles têm a sua especial preparação. Há uma sequência de tratamentos, aqui nós vamos apenas enunciá-los. Tratamentos esses, alguns que são, digamos, um pouco placebo, embora haja alguma dúvida, e esta minha expressão tem que ser posta um bocado em aspas, porque obviamente que há uma melhoria a curto prazo. A única questão que se pergunta é, tirada este resultado a curto prazo, houve alguma influência a médio ou longo prazo na evolução da alteração da cartilagem. Depois, existem métodos de reparação de pequenas alterações da cartilagem, existem métodos que tentam reconstruir, e estes métodos também são importantes, mas têm indicações muito limitadas, e depois existem métodos de salvação, das quais o mais divulgado na atualidade são as artroplastias. Dentro dos métodos de salvação, por exemplo, a osteotomia é outra possibilidade, mas também está um bocadinho diminuído. E porquê é que está um bocadinho diminuído? Porque é uma terapêutica para doentes jovens que dá alterações a nível, ou melhor, que tem alterações a nível local e a nível do seu eixo epifisário. A prótese total do joelho é aquela que é neste momento mais conhecida, aquela que é a mais universal, sobretudo quando nós estamos no estadio 4. Ela veio evoluindo de há muito tempo a esta parte, até praticamente ter estacionado e ser uma cirurgia madura como na atualidade. Dentro destas soluções,
Temos as próteses unicondilianas, com uma incidência de implantação de 6 a 7%, portanto não é pouco frequente, e as próteses totais. E a prótese total é claramente a solução ortopédica que se tem como um recurso e como uma solução quando nada mais há a fazer e existe uma destruição da morfologia da articulação e quase ausência de cartilagem. Em situações limitadas, podemos colocar uma prótese unicondiliana, como aqui se vê, ou até uma prótese patelofemoral, mas são situações muito pouco frequentes. A prótese patelofemoral são 3 a 4%, a prótese unicondiliana são 6%. Fecha-se um capítulo da destruição articular com a sua substituição por uma nova articulação, mas abre-se toda uma outra caixa de Pandora. Agora vêm as complicações dos materiais, as complicações da pele, as complicações inerentes aos riscos da cirurgia, as complicações a médio prazo, as complicações relacionadas com o desgaste de material a longo prazo e, portanto, abriu-se um novo capítulo de problemas que vêm na sequência da resolução de outros. E, portanto, é fundamental e importante que nós possamos pensar nestas principais soluções. Passamos assim em revista a nossa aula sobre a artrose, os nossos principais compromissos, quer com o tratamento, quer com as soluções. Do ponto de vista ortopédico, a área ortopédica foi, digamos, passada muito mais rapidamente, direi que mais enunciada do que propriamente apresentada. É aquela área onde nós ortopedistas nos dedicamos, mas por uma questão didática e apresentada a quem está numa formação pré-graduada, o que é importante é discutir aquilo que essa pessoa tem ao seu alcance e o que essa pessoa pode fazer pelos seus doentes. E podendo fazer pelo seu doente muitíssimo, ajuda-o, evita que ele venha ao hospital, evita que ele venha para um tipo de tratamento que às vezes pode ser feito no próprio local e, portanto, é nesta vertente que é fundamental. E como apresentei há pouco, o que é importante, mas mesmo muito, muito importante, são a primeira e a segunda linha. A outra é o topo da pirâmide, é a ponta do iceberg. Nós devemos diminuir cada vez mais. É evidente que a população está a envelhecer, nós temos populações cada vez mais envelhecidas e, portanto, isso pode ser um problema e um handicap. Mas, se isto já representa um número muito elevado de doentes, o que dizer quando os doentes vêm em fase estadio 1 e estadio 2, em que há pouco a fazer, em que o tratamento é, sobretudo, conservador e que ele pode ser feito no centro de saúde. É importante para o doente, é importante para a saúde pública, é importante para os contribuintes e é importante para que os hospitais se possam dedicar a tratar os nossos doentes. E dedicar a tratar o nosso doente não é falta de respeito, é tratá-los a tempo. E se nós temos uma plétora de doentes que nos vêm na fase 1 e 2 que podem ser tratados no centro de saúde, não temos tempo para ver os doentes da fase 3 e 4, que esses sim devem ser aqui colocados. E com isto termina o curso. Muito obrigado pela vossa atenção nestes tempos tão estranhos como aqueles que nós estamos a viver.
Abordamos assim toda a panorâmica da artrose numa perspectiva simplificada, mas naquilo que se entende ser a melhor maneira de ver e trabalhar o doente no âmbito da medicina geral e familiar. Conforme se foi mostrando ao longo da exposição, a maior parte dos doentes na ortopedia são doentes que devem ser doentes cirúrgicos, são doentes de uma terceira fase, são doentes da ponta do iceberg, e é essa ponta do iceberg que deve corresponder à vinda hospitalar. Toda a outra panóplia de tratamentos podem ser feitos e é desejável fazê-los a nível da medicina geral e familiar, a nível dos centros de saúde, com os doentes no seu meio local, enquadrados no seu meio local. Não precisam de vir ao hospital. Vindo ao hospital é para esclarecimento, principalmente do estádio 3 e do estádio 4. Esta é talvez a principal mensagem que eu gostava de deixar no final deste curso.